Estamos aqui para mais um almoço terapêutico. Isso mesmo, eu e Roseli estamos aqui para trazer um assunto para vocês que talvez você se identifique, que talvez seja bom para a sua vida. Nossa intenção aqui é cada vez mais ter reflexões profundas para que você possa ter a ajuda que você necessita nesse momento. Ela traz toda a bagagem dela e eu a minha, de muitos e muitos anos como terapeuta, mais a nossa vida pessoal, que também tem bastante coisa, né? Porque acontece tudo com todo mundo, e em função disso estamos aqui mais esse momento com vocês. Hoje nós sabemos que a mulher ela tem muito mais liberdade para olhar para a sua vida e até mesmo para se separar, se for o caso, de um relacionamento que não está dando mais certo. Antigamente, a gente sabe que as mulheres casavam para sempre, que elas não tinham essa liberdade de poder nem sequer pensar em sair de um casamento. Então, ela tinha que ficar muitas vezes infeliz e levar aquilo até o final. As coisas mudaram, né? O mundo mudou, nós estamos tendo muita ajuda hoje, mas a gente ainda carrega muita coisa das nossas antepassadas. Mesmo você tendo a coragem de se separar, muitas vezes, muitas emoções ainda são confusas, atrapalham bastante, e nós queremos hoje debater esse tema, né? Esse tema que chamamos assim, eu me separei, e agora? A minha vida estava indo num caminho e de repente foi para outro caminho. Então, qual é a primeira coisa, Roseli? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Qual é a primeira coisa que vem na mente quando você se separa? Aquela confusão toda, a mudança de vida que acontece. Quais são as emoções que dominam a mulher nesse momento? Você pode falar um pouquinho isso para a gente? Segundo a sua própria experiência, segundo também a experiência de tantas mulheres que você já atendeu. Sim, eu acho que antes de falar sobre a minha experiência, eu acho que é importante nós falarmos que quando essa situação acontece na vida dos casais, e muitas das vezes nós não damos conta disso, já vem acontecendo essa separação. É algo que vem acontecendo ao longo dos tempos e ninguém se dá conta disso, ou de alguma forma a gente não quer olhar para isso, né? Por várias questões aí, vamos dizer, sociais, por questões de insegurança, tanto para o homem quanto para a mulher, mas muito mais para a mulher, porque quando essa questão acontece de chegar, né, no ato vou me separar, vai realmente estar havendo essa ruptura, a mulher ela se sente muito insegura, muito sobrecarregada, e se ela não tem apoio da família, né, de não tem suporte, fica ainda um tanto mais pesado. Ela fica normalmente encarregada de cuidar das crianças. E por mais que os homens queiram, dizem que vão ficar ali, que vão participar, num primeiro momento, não é isso que acontece. Dificilmente eu recebo também, não estou falando só da minha experiência, e aí a responsabilidade acaba sendo muito mais das mulheres, porque os homens, eles de alguma forma, se houve aí uma ruptura em que ele acha que ele está certo, a mulher acaba ficando 2 vezes mais sobrecarregada, porque com essa sensação que ela tem de que ela está sozinha, cuidando dos filhos e ainda percebendo que ela está errada, que a responsabilidade ainda é dela dessa separação, a situação ainda fica 2 vezes mais complicada. Porque eu vou falar que não é tranquilo esse processo. Por mais que às vezes a mulher queira essa separação, porque ela sabe dos encargos que ela vai ter.
Ela sabe que tudo que ela já fazia vai ser agora só ela mesma. Ela não vai ter muita gente com quem contar. Eu tenho algumas experiências de consultório em que as mulheres se separam com filhos pequenos e elas ficam muito perdidas. Às vezes voltam para a casa dos pais e acontecem ainda situações muito mais desafiadoras, né? Então, eu percebo assim que quando a mulher se separa e ela consegue ficar só com os filhos, apesar de ser um transtorno, né, todos os seus desafios de ter que dar conta de tudo aquilo, ela, entre aspas, ela consegue um pouco mais de sucesso nessa separação. Mas, colocando assim, os sentimentos, as emoções, parece que tudo vira um turbilhão. Mesmo que você queira, mesmo que os dois conversem e falem assim, não, é momento, não dá mais, a mulher, ela fica muito mais sobrecarregada. Ela trabalha, ela continua com todos aqueles afazeres de dar conta da casa, com os afazeres de cuidar dos filhos, de educar os filhos, até acho que por instinto materno. Então, não tem como a mulher falar, me separei e foi feliz. Sim, porque no momento ela vai entender que foi a melhor coisa que ela fez na vida dela. Mas ela se sentiu muito sobrecarregada com relação a isso. Na verdade, eu acho que você está falando de uma coisa muito importante, que existem duas formas, eu acho, de separação. Aquela que é amigável e aquela que é no litigioso, aquela que é na briga e na confusão, onde uma das partes não quer, que aí é muito pior para a mulher, principalmente se a mulher sai de uma relação se sentindo culpada, então ela vai abraçar mais ainda tudo, né? E assim, o que é importante a gente lembrar é que as crianças estão no meio de toda essa confusão. E que muitas vezes os adultos, o homem e a mulher que se separam, eles estão tão perdidos também que eles não conseguem nem sequer olhar para os filhos. E os filhos vão ficando naquela confusão, tão mais perdido ainda que os pais. E o que gera nos filhos, muitas vezes, é um sentimento de culpa. Parece até que meus pais se separaram por culpa minha. Isso é muito comum quando eu trabalho com as crianças, ter esse sentimento. Ou, muitas vezes, os filhos culpam a mãe por ter saído de casa. Às vezes, a mãe tinha uma vida mais confortável com o marido e ela resolve separar e vai ter uma vida mais simples. E os filhos culpam a mãe porque está dando uma vida pior para eles, porque deixou aquela vida boa para trás. Às vezes, o pai trai a mãe, mas mesmo assim, os filhos ainda acham que a mãe tem que ficar junto, que a mãe que é culpada. Então, assim, tem o lado dos filhos que acabam culpando a mãe, que isso sobrecarrega demais a mulher. Tem também a questão da parte financeira, que muitas vezes muda muito a vida dos filhos, que também sobrecarrega a mulher, que às vezes ela tem que trabalhar até mais para poder dar um padrão de vida melhor para os filhos, porque o homem acaba se detendo aquela pensão e não quer nem saber mais do resto. E as crianças vão tendo outras despesas que muitas vezes vão muito além daquela pensão estipulada. E aí, mais uma vez, a mulher é que acaba trabalhando mais, se sobrecarregando mais para poder dar conta também dessa parte financeira. E aí, com tudo isso, né, os filhos no meio de toda essa confusão, como que a mulher pode, Roseli, eu acho assim, a gente imagina um malabarismo, assim, né? Você segurando cada dia um prato. Acho que é mais ou menos isso, né? Como é que fica essa questão para a mulher que ela tem que cuidar dos filhos, ela tem toda essa responsabilidade, e o homem, ele é o playground, né? Ele vai pegar no final de semana, ele vai brincar, é a parte gostosa, prazerosa, a gente vai passear, vai nas férias se divertir, vai passear, toda aquela educação, todo ensinamento, todo limite fica para a mulher. Tem mulheres que conseguem abraçar bem essa, vamos dizer, essa responsabilidade. Tem mulheres que entram em competição com o homem. Então, o homem está mais livre, ele vai para a balada, ele volta a ser adolescente, ele arruma namorada,
E a mulher, muitas vezes, em função de todo esse compromisso, essa responsabilidade com os filhos, ela não consegue ter essa liberdade de voltar, né? De voltar para a pista, como a gente fala. Ela não consegue se relacionar, ter amigos, muitas vezes sair e até mesmo arrumar um namorado. Como que você acha que as mulheres têm lidado com isso hoje? Vira uma competição, tipo assim, se ele arrumou, também tem que arrumar. Não é justo, a mulher fica revoltada, pô, não é justo ele ter essa liberdade de poder sair, passear, enquanto eu fico com toda a responsabilidade. Como que você acha que as mulheres têm lidado com isso? Eu, com toda a minha experiência vivida e trabalhada, né, no consultório, quando você fala, a gente fala de separação. Como você disse, a gente tem a separação amigável e a litigiosa. Não significa que a separação amigável ela é tão amigável assim. Às vezes ela é amigável, não vão separar os bens, cada um fica com aquilo e está tudo certo. Não existe ali, muitas das vezes, uma discussão de qual é o seu papel a partir de agora com relação ao filho e qual é o meu papel agora com relação ao filho. A separação pode ter sido amigável, mas não significa que isso foi conversado, que isso foi acolhido. E eu vou te falar que no momento da separação com o juiz, isso em momento nenhum é muito dito também. A questão da pensão tem o mínimo, que na sua grande maioria é aquilo que fazem, é o mínimo, né? A mulher fica sobrecarregada com essa questão. Quando nós vamos falar do litigioso, aí a coisa é muito mais dificultosa, com muito mais desafios. Normalmente aí a mulher é muito mais desvalorizada, inclusive na justiça. Eu tenho casos, pessoas próximas e clientes que passam por essas questões, estão passando por essas questões e muitas vezes ela não é bem vista. Muitas das vezes houve ali questões de traição e os homens não assumem isso. Às vezes a mulher foi quem traiu e ela também não assume isso. Então, quando nós vamos falar das questões, né, separação do casal, eu acho que o que mais envolve aí, primeiro, os casais deveriam conversar, olhar não só para eles, porque é fácil olhar para a gente, porque muitas das vezes você está sofrendo com aquilo. A mulher está sofrendo com a situação na qual ela está passando, o homem não está contente com o tipo de vida que ele está tendo e, como você disse, os filhos estão meio que de lado ali. Eles não estão participando disso. E quando a gente fala com as crianças, menores, muitas das vezes elas não entendem o porquê dessa separação. Se eles são um pouco maiores, às vezes eles até enxergam, mas eles acham que eles deveriam ter sido consultados. Eles acham que antes de se separar, os pais deveriam chegar para ele e falar: tá, o que você acha da gente se separar? Como se ele, sim, passei por isso e eu tenho outros casos que eu atendo adolescentes, né? Que os adolescentes me disseram isso. Aí a minha pergunta foi: mas a vida não é sua, a vida é dos seus pais. Então, a fazer eles refletirem a respeito disso. E quando você fala que a mulher, muitas das vezes, ela tem que dar um passo atrás, engolir muitas coisas e falar: ok, eu vou dar conta disso. Algumas conseguem dar conta, outras não conseguem, entram em parafuso e sobra para os filhos. Porque os filhos é que vão ter que assumir emocionalmente essas questões. Mas eu vou te dizer que mesmo quando você engole e você fala: eu vou dar conta disso,
muitas das vezes a gente tem os nossos baixos, porque a cobrança social é muito grande sobre a mulher. A escola dos filhos cobram muitas das vezes por que os filhos mudaram, por que o comportamento dele lá tá, ele tá mais agressivo, por que o comportamento dele com os amigos, na lição, na forma Baixou a nota, né? na forma dele socializar, né, com os professores, com os amigos ali, por que mudou tanto? Então, você acaba sendo muito cobrada sobre isso. Você enquanto mulher. Por mais que todo o processo, vamos colocar aí uma separação super amigável, super tranquila, tá tudo certo. Vai ter vestígios nos filhos. Não tem como a gente fugir disso. Então, eu hoje aconselho os casais, aconselho as mulheres, os maridos, vai se separar? Tenham uma boa conversa, mostrem para os filhos o porquê tudo isso está acontecendo e coloquem os filhos em terapia. Porque os filhos vão precisar, às vezes, muito mais de terapia do que os homens. Perfeito. E aí, quando você fala da questão da mulher, que ela entra, às vezes, em competição com o homem, às vezes ela faz isso inconscientemente. Sim. Porque ela está tão, vou colocar assim, desajeitada naquela nova vida, que ela às vezes precisa ser vista, ela precisa que os outros deem atenção para ela. Vai acontecer esses momentos, porque como a gente sabe que socialmente os homens têm uma liberdade maior. Ele sai de um casamento hoje, um mês depois ele já está no outro relacionamento. Independente se foi amigável ou não, né? Independente de qualquer coisa. Independente de ele falar assim, nossa, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida foi ter me separado, mas ele já está em outro relacionamento. Ele já está saindo com outra pessoa. E aí você fala, nossa, falou tanto que não podia se separar, mas já está com outra? Ou mesmo a mulher fazendo isso com o homem. Como às vezes a gente para pensar o quanto de amor de verdade existia ali, ou ele está fazendo isso para quê? Para agredir alguém ou para se autoagredir? Porque também tem essa questão. E vale muito a pena a gente refletir sobre isso. A gente voltar às vezes no tempo e entender também essas questões. A agressão está vindo dele, ele está fazendo isso para me agredir ou para agredir a ele mesmo? Para provar para ele mesmo que ele é bom para ter outra pessoa ao lado. Ou ela, né? No caso da mulher, fazer isso. Precisa dessa prova, né? Se sentir... eu acho que é bem isso mesmo, sabe? Se sentir visto, se sentir olhado, que muitas das vezes no casamento não estava. Não estava sendo olhado, não estava sendo cuidado, estava se sentindo ali. Sabe aquela questão, eu tô junto, mas eu tô sozinho? Sim. É isso, muitas das vezes é isso que está acontecendo. Diferente que eu acho quando existe a traição, né? Porque se tem a traição, por que continuar naquele relacionamento? E quando eu falo de traição, eu tenho um artigo que eu quero, inclusive, colocar no meu livro, que eu falo sobre traição. As pessoas acham que traição, trair o outro, é somente sexo. E não é. Quando você faz coisas na sua vida pessoal que o seu companheiro, a sua companheira não está sabendo, que você está indo almoçar com outra pessoa, que você está indo jantar com outra pessoa, que você está tendo contato mais próximo da outra pessoa. Pode não ter chego no sexo,
porque não teve, acho que a oportunidade. Porque trair não é só ir para a cama. Começa bem antes, né? É você fazer ter esses comportamentos e o outro não ficar sabendo disso. Agora se, na verdade, eu penso assim, né, que se existem esses comportamentos, existe esse desejo, essa vontade de deixar uma terceira pessoa entrar, é porque, na verdade, já tem uma relação que está doente, tem uma relação que está morna, tem uma relação que está precisando de um cuidado, de uma conversa, de uma terapia, muitas vezes. Está precisando que ambas as partes revejam, né, o que eu deixei para trás, o que a gente largou no meio do caminho no nosso relacionamento. Então, a traição, ela começa muito antes. Quando o fato da traição acontece, teve muito tempo de insatisfação de ambas as partes, ou mais de uma parte do que de outra, né? Então, essa insatisfação que não é conversada, não é dialogada, e o que a Roseli falou é muito importante, né? A comunicação é fundamental. Eu não estou feliz no relacionamento, eu preciso chamar o parceiro e conversar, ou a parceira e conversar. Por quê? Porque se você não está feliz, algo está errado. Então, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar antes que chegue nesse processo de eu ir buscar fora, buscar uma outra pessoa, aquilo que eu não estou tendo nesse relacionamento, né? Mas, Elaine, então, eu acho que é muito... só uma coisa assim que eu acho que é importante colocar. Conversar é muito importante, mas as pessoas precisam entender o que é essa conversa. É uma conversa sem atacar o outro, Isso, sem julgar o outro, só perfeito. falar que o outro faz tudo de errado. Essas questões sem crítica são fundamentais. É importante a conversa? Muitíssimo. Mas se você não sabe conversar com sua parceira, com seu parceiro, tem que pedir ajuda. Porque não adianta sentar para conversar, onde você vai ficar só colocando o dedo no nariz do outro, e o outro vai fazer o mesmo com você, um vai ficar falando mal do outro, porque isso, porque aquilo. Isso não leva a nada, só prejudica ainda mais. Destrói, né? Muito bem colocado, isso mesmo. Bem lembrado, Roseli, porque é isso. Quando vai ter essa conversa, não é, na verdade, eu dizer assim, eu estou infeliz porque você é isso, você é isso, você é isso, você é isso, porque você faz isso, você faz isso. Gente, o relacionamento é 50% cada um. É importante eu olhar também para o meu lado, o que eu estou fazendo para provocar isso no outro. Né? Às vezes a gente tem dificuldade de olhar para o nosso lado. Então, assim, eu com certeza estou fazendo algo que provoca aquela reação no outro. E se a gente consegue ter uma conversa onde podemos fazer um pacto. Todas as vezes que tem casais aqui que estão comigo, eu falo muito isso. É preciso fazer um pacto. Eu vou falar as coisas que me incomodam no nosso dia a dia em relação a você. Você vai aceitar, ver o que você pode fazer para mudar. Você vai falar o que me incomoda sem julgamento, sem crítica, porque ninguém quer que o casamento não dê certo, ninguém quer agredir o outro, não é isso. A gente dá o melhor que a gente pode, a gente faz o melhor que pode, mas a gente erra muito e não percebe. Então, quando um pode ser parceiro do outro e ajudar o outro nesse pacto. Então, assim, ó, você tem uma atitude que eu não gosto. Então, toda vez que você fizer isso, eu vou ajudar você a enxergar que está fazendo isso para você poder mudar. E vice-versa. Então, não pode ficar bravo quando o outro coloca, porque se você tem um pacto de que um vai ajudar o outro, então é muito importante que isso seja realmente um pacto de ambas as partes e que tenha como fundamento uma ajuda mesmo, um ajudando o outro para curar aquele relacionamento que está doente. Porque cada um deu a sua contribuição para ficar doente. Então, cada um tem que dar a sua contribuição para curar esse relacionamento. Essa conversa, a gente chama de conversa madura, né? Onde eu vou aceitar os meus erros, vou aceitar a sua ajuda para você me ajudar a corrigi-los e vice-versa. Então, a gente faz esse pacto e um vai ajudando o outro. Se vocês conseguem chegar
no momento desse da vida, muitos casamentos conseguem arribar e muita coisa melhora. Agora, muitas vezes a gente sozinho não consegue, precisa de terapia, precisa de ajuda. E para isso tem eu, a Roseli e tantas outras ajudas que vocês podem ter no mundo aí para ajudar. Nesse momento nós temos tanta ajuda. Busque ajuda. Busque ajuda porque é uma família, né, que está se desmoronando. Não é só você, não é só ela. Tem os filhos, tem tudo que vocês construíram até chegar até aqui. Então, vamos olhar para isso com mais carinho, mais compaixão. Agora, essa questão da competição que eu te falei, né? Eu estou vendo muito hoje as mulheres assim. Que raiva, porque eu fiquei com a bucha, com toda a responsabilidade. Ele está livre, ele sai com quem ele quer, ele faz o que ele quer. Não é justo. Então a mulher começa a se sentir injustiçada. Não é justo ele poder ter liberdade, namorar, fazer tudo o que ele quer, e eu aqui tendo toda a responsabilidade dos filhos. E aí, o que eu tenho visto muito é a mulher largar os filhos para trás e ir para a vida, pra voltar para a pista, porque ela tem que arrumar um namorado. Ela tem que mostrar para ele que, assim como ele, ela também consegue arrumar outro homem, principalmente se a mulher for traída, que daí ela sai da relação com uma baixa autoestima. E aí ela quer provar para ele que ela consegue alguém melhor que ele, e nessa ansiedade de procurar alguém, ela pega qualquer pessoa e só piora a situação, e só sofre cada vez mais. Não é isso, Roseli? Não tem acontecido muito isso? Os filhos vão ficando largados, a vida que vai criando e vai tendo só cada vez mais problema. Sim, isso vem numa crescente, né? Até mesmo porque as pessoas estão doentes emocionalmente. E aí, o que é aquilo que nós falamos sempre nos nossos episódios, né, Elaine? Se você está se sentindo assim, é porque está dentro de você, você que tem que se curar. E aí, as mulheres não têm todo esse equilíbrio emocional de entender ali qual é a situação dela, o papel dela para a vida dela mesma. Porque se nós formos observar ou analisar acabei um relacionamento, como que eu termino um relacionamento e já entro em outro relacionamento sem ao menos parar, refletir, ver o que aconteceu ali, quais são ali as minhas responsabilidades dessa finalização e quais são as responsabilidades do outro que eu enxergo, que às vezes está dentro de mim. Sim. Né? Porque tudo isso que você falou da mulher, ela sai para balada porque ela precisa de outro. Será que essa necessidade que ela está tendo é de autoafirmação? Tudo bem, ela se sentiu ferida, se sentiu traída, magoada, ressentida desse casamento, desse relacionamento. E é uma das coisas que eu desperto muito, que eu falo muito. Como você vai entrar num outro relacionamento se você não resolveu nem esse que você está saindo? Sim. Então, eu acredito que toda essa questão, todas essas dores, elas estão ali acumuladas e ela precisa colocar para fora. Então, ela já está magoada, ferida, se sentindo rejeitada pelo companheiro dela que traiu ela com outra pessoa. Aí ela pega todas essas dores, sai com outro para colocar para fora. Só que lá dentro continua essa dor. Não resolve, né? Não resolve. Então, assim, algo que eu usei para mim. E eu acredito que para mim funcionou muito e acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Foi me olhar, talvez porque eu sempre tive essa perspectiva de vida, né? Nunca fui ficar saindo por aí com as pessoas, me relacionando, né? Mas qual foi o meu primeiro passo? Tentar entender o que estava acontecendo. Tentar buscar dentro de mim o que estava acontecendo comigo, por que eu deixei chegar naquela situação comigo mesma, porque de repente
não dei o primeiro passo, que foi chamar para conversar e tentar resolver todas essas questões. E assim, fazendo tudo isso, trabalhando comigo, isso me fortaleceu muito para entrar num outro relacionamento depois. Porque Senão você só repete, né, Roseli? fica... Você vai atrair uma pessoa bem parecida e vai acontecer tudo igual. De novo, de novo, de novo. Enquanto a gente não se cura, pegar aquele relacionamento, né? No meu caso, eu tinha um relacionamento de 30 anos. Não são 30 dias. É uma vida, não né? Não são 30 meses, né? É um bocado de tempo ali. Então, assim, eu consegui encontrar todos os momentos em que estava indo ladeira abaixo. E aí eu fui me curar, eu fui me tratar, eu fui me buscar, porque eu não queria mais passar por aquilo. Mas porque... Até para atrair um homem diferente, né? Exatamente. Até para não seguir o mesmo padrão. Por quê? Porque aquele padrão eu não queria mais. Se você está com uma pessoa que não tem condição de continuar junto e você consegue determinar quais são as situações que aconteceram e como acabou, você vai querer aquilo de novo na sua vida? Só que as pessoas não pensam dessa forma. Elas saem... Mas se você não mudar, vai ser igual, né? Exatamente. Elas não se curaram do que ela passou, ela já está em outro. Fora, sem falar da questão energética, né? Sim. Sem falar da questão energética, porque eu acho que não é nem momento para isso hoje. Mas sem falar da questão energética, porque você está lá um ano com uma pessoa, a energia sexual dessas pessoas estão praticamente unidas. A energia das pessoas não acreditam muito nisso, mas a energia sexual é muito poderosa. Nosso próximo assunto, inclusive. Pois é, como é que eu vou, nem terminei um relacionamento, eu já vou estar com outra pessoa, quer dizer, a minha energia que está na outra pessoa vai ser passada para outra pessoa, sei lá mais para quem, sei lá mais para quem, quer dizer, como assim? As pessoas não têm nem esse conhecimento muitas vezes. E você está absorvendo energia de um, de outro, de outro, de outro. Como é que fica você, o seu corpo físico, que absorve tudo isso? Não é à toa. Eu acho que também as pessoas ficam muito na internet, né? Então ela vê o ex-marido, por exemplo, namorando, passeando, viajando, curtindo. Ela vê só o lado bom, então ela acha que ele está feliz e ela está infeliz. E aí começa essa comparação, que eu acho bastante desleal, né? Porque você vai ver o que o outro está tendo de bom e você de ruim. E nisso tudo, né, como a gente estava falando, a mulher muitas vezes precisa trabalhar a autoestima dela. Porque se você não vai reconhecer que 50% da responsabilidade foi sua, você não vai mudar nada. Você vai ficar falando que ele é sem vergonha, porque ele te traiu, que ele que não presta, que ele que não vale nada, que ele, você é a santa da história, você não precisa mudar nada. Sabe o que acontece? Você não muda nada e você só vai atrair um outro homem igualzinho a esse, porque é o mesmo padrão. Se você admite que 50% é responsabilidade sua, vai fazer uma terapia, vai olhar para dentro de você, vai mudar o que precisa mudar em você, o nível de homem que chega, de parceiro, de parceira que vai chegar na sua vida, já vai ser bem diferente do que esse que você teve. Porque para você ter um homem de verdade, você tem que ser uma mulher de verdade. Para você ter o homem que você deseja, você primeiro precisa ser a mulher que você deseja. Então, é muito importante essa coisa da energia que a Roseli falou, né? Que tipo de energia eu estou hoje, quando eu estou comparando com ele, quando eu estou com raiva, quando eu não perdoo, quando eu estou na competição de querer arrumar um homem, só para poder comparar com ele que está com a namorada lá. E esse tipo de energia é uma energia muito baixa. São 30, 40 hertz, né, que você vai carregar ali. Além de você ficar doente, sobrecarregada, abandonar seus filhos que precisam muito de você, mãe, você ainda por cima vai acabar repetindo o padrão e pegando só homem que vai dar mais dor de cabeça na sua vida, vai trazer mais desgosto
E aí eu tenho muitas mulheres que dizem para mim, eu tenho dedo podre para homem. Não é isso, gente. Não é dedo podre para homem. Você não mudou você. Se você não mudar você, o homem que vai chegar vai ser sempre parecido com o anterior, sempre. E aí, né, eu queria que a Roselita falasse um pouquinho assim para a gente, porque nisso tudo que nós estamos falando, vamos imaginar uma situação. Eu tive vários casos aqui já, que o cara então começa a namorar alguém, às vezes até começa a morar junto, casa de novo, e você é obrigada a deixar os seus filhos passarem o fim de semana com essa mulher. E às vezes essa mulher não tem nada a ver com você, às vezes você nem aprova esse tipo de pessoa, porque às vezes, né, vai saber que tipo de pessoa ele tá. E você às vezes sabe, às vezes nem sabe. E o que acontece? É muito comum que essa mulher, ela quer fazer de tudo para agradar as crianças. Por quê? Porque ela quer ter as crianças do lado do pai. Ela quer deixar ele feliz para ele dar para ela tudo que ela quer. Então, muitas vezes, ele não deu para você um carro zero, nunca na vida, mas ele dá para outra. Muitas vezes, ele nunca levou você para a Itália, que você queria tanto. A primeira coisa que ele faz é viajar para a Itália com a outra. Então, essas coisas vão deixando você com muita raiva, porque você fala, pô, comigo não tinha nada disso, e agora. E você vai alimentando essa raiva, vai ficando tão mal, que só tem um caminho, é a doença. Então, é muito importante que você entenda que ele tem uma prioridade, que ele está no momento da vida e você está em outro. Se você tem filhos e está sobrecarregada com os filhos, você também tem o prazer de acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos. Você tem o prazer de ser mãe, você tem o seu ex-marido vai perder muita coisa com as crianças. Ele vai perder a coisa mais importante, que é o vínculo. Ele vai perder. Então, ele vai ter esse final de semana com as crianças, mas ele não vai ter o vínculo que você tem. Você vai ser o porto seguro dos seus filhos, você que vai botar limite, educar, e você vai ter um vínculo com seus filhos que vai ser para sempre, que seu marido, ex-marido, não vai ter, porque ele vai só de vez em quando. Né? A não ser que seja um ex-marido muito presente, que esteja sempre junto. Aí cada caso é um caso. Mas eu estou falando num caso assim, quando o pai pega final de semana e pronto, né? Agora, Roseli, como é que fica essa situação, né, da mulher quando ela é obrigada a deixar os filhos passarem o fim de semana com uma mulher que ela não aprova, ela não gosta, e fora também os ciúmes que ela fica, porque a mulher dá tanta atenção para as crianças que as crianças voltam todas felizes. Ah, ela é muito legal, ela é muito bacana. Como é que funciona isso? Conta um pouquinho para gente. Eu acho que começando assim, quando a gente coloca a mulher fica com ciúmes, quem está com problema é ela. Questão de baixa estima, falta de segurança. As mulheres sofrem muito quando elas são colocadas nessa situação. E é comum. Vamos colocar que até é normal. Só que quando a gente sente essas questões, é aquilo que eu falei, né? Ou você vai buscar em você onde você tem que melhorar e saber que você tem muito mais potencial do que aquela pessoa e você subir de nível, ao invés de ficar remoendo que ele está fazendo isso com outra mulher, que está fazendo isso com, sabe, viajando, passeando, tal, não sei o quê, eu entraria no papel que eu entrei, de me buscar, de eu evoluir, de eu me desenvolver, de eu ficar mais bonita, porque a mulher, quando ela se separa, normalmente, ela tá com a cara mesmo, com o corpo largado. Acabada, né? Abandonada, né? Porque a mulher tem essa coisa, né? Ah, eu tô casada, tá, deixa assim mesmo. Não, gente, vai na academia e vê quantas mulheres casadas estão na academia. Os homens estão lá. A academia é 90% homem e 10 mulher. E as mulheres que estão são novas. A sua grande maioria. Tá mudando um pouco? Tá. Mas assim, quem tá lá na academia? Os homens. Pode ser casado, solteiro, não importa. Você vai pra academia, você fica observando. As mulheres que estão lá, muitas das vezes, estão obesas. Então, as mulheres se maltratam.
entram no vitimismo. Por que ele está fazendo isso com a outra e não fez comigo? Então, esse papel de vitimismo, de, sabe, se permitir deixar, se sentir menor, pequena. Por quê? Porque nós somos ensinados dessa forma, porque nós viemos dessa criação. Agora, cabe a nós mudarmos isso. Isso mesmo. Sabe, eu não vou falar que não dá aquele aqui, né? Quando você vê o ser parando ali na porta, com um mês e meio que foi embora, com outra do lado, levando sua filha para passear. Que é exatamente isso, sai para passear. Somente para coisas boas. Isso. Entendeu? Os perrengues mesmo fica com as mulheres, nesse tipo de separação. Quando é uma separação ali junta é diferente. Mas mesmo assim vai acontecer, cada um vai começar a ter sua vida e cada um escolhe a vida que quer. Sim. Um resolve doar sua energia para outro logo de cara sem se auto-resolver. O outro dá um passo para trás e fica ali tentando se melhorar. E as mulheres precisam sair desse papel de vítima nessas situações. Sim. Deixar ele fazer o que ele sabe fazer. Uhum. E se ela começar a se cuidar, se olhar, se preparar para um outro relacionamento, ela não vai mais atrair uma pessoa dessa forma para a vida dela. Ela vai aproximar uma outra pessoa da vida para ela. Mas ela tem que se melhorar para isso. Então, assim, ficar nesse papel de vítima só vai te levar para ficar mais para baixo ainda, talvez muito mais doente, talvez em depressão, porque você vai se sentir pequena. E nós não somos pequenas, nós somos gigantes. Mulher tem que entender que ela tem um potencial, uma força, uma coragem que o ser masculino não tem. Eu acho que todo mundo tem o direito de refazer sua vida, né? Então, eu penso assim que todo mundo tem esse direito, seja homem, seja mulher, tem o direito de refazer sua vida. Agora, as escolhas são de cada um. Né? Então, eu queria que você deixasse, né, para a gente ir encerrando, que, gente, se deixar, nós vamos ficar até amanhã aqui falando, né? Porque esse assunto é um assunto que tem muita coisa para falar. Nós estamos falando assim de uma maneira bem geral, né? Teria casos e casos específicos, nós temos no consultório milhares de casos, um diferente do outro, mas assim, eu vejo que na maioria das vezes a mulher se sente mais sobrecarregada, como a gente falou aqui, por isso que a gente bateu em cima disso, né? A mulher se sente mais sobrecarregada, ela tem muitas vezes raiva do homem que está mais livre que ela, e muitas vezes ela quer sair arrumar o primeiro homem que aparece só para se vingar dele ou para mostrar que ela também pode, abandona os filhos. Então, essa é a questão que a gente quis trazer aqui. Priorize seus filhos, dê estrutura para eles não darem trabalho para você lá na frente, porque se eles não tiverem uma boa estrutura, eles vão dar muito mais trabalho para você quando crescerem lá na frente. Então, priorize estar ao lado dos seus filhos, veja o prazer de ser mãe, olhe para isso, bloqueie o seu ex na rede social, para de ficar olhando o que ele está fazendo, não olha para a vida dele, olha para a sua. Veja tudo que você pode construir com os seus filhos, tudo que você pode aproveitar, todo o prazer, né, de ver cada fase que seus filhos vão passando, tudo que eles vão evoluindo, e você está ali junto, você tem capacidade de estar ali. E aí, conforme eles forem crescendo, conforme as coisas forem se encaixando, faça uma boa terapia, olhe para você com amor, olhe para você com compaixão, principalmente com valor, olhe para o valor que você tem, e aí, um pouco lá na frente, você vai atrair um homem que vale a pena na sua vida. Não tenha pressa, não tenha pressa. Realmente priorize cada fase da sua vida e vai devagar, para que você tenha uma vida bem mais leve, feliz e possa reconstruir sua vida de uma forma muito melhor do que já foi, porque é um direito seu. Todos nós temos esse direito. Mas, se você fizer, como a Roseli falou, primeiro olhar para você e cuidar de você, esse refazer a vida vai ser muito melhor do que já foi. Então, eu queria, Roseli, que você deixasse uma mensagem final aí para as mulheres que hoje estão nessa situação, né? Separadas com os filhos e muitas vezes vivendo tudo isso que a gente falou aqui.
esse turbilhão não é fácil, mas é aquilo. Eu acredito que quando a gente para de olhar para fora, né, o que o outro faz, o que o outro diz, é sobre o outro. E aí eu olhar para dentro, quem eu sou, quem é, quem sou eu, quem fui eu nesse relacionamento, fazer uma análise de você no relacionamento, porque algo que eu sempre, quando eu atendo casais ou mulheres ou homens que estão querendo curar relacionamentos, para você conseguir manifestar uma outra pessoa na sua vida, você precisa se curar. Você precisa curar essas dores. Então não adianta você querer entrar num relacionamento ferida, com toda essa mágoa, com todo esse ressentimento, com todo esse ciúmes. Ciúmes é falta de confiança em si. Porque quando a gente ama alguém de verdade, quando existe amor, a pessoa ela pode ir embora da sua vida, porque você vai permitir isso. Porque você ama aquela pessoa e sabe que para ela está sendo melhor para ela, você gostando ou não. Então, relacionamento amoroso, casamento, quando se tem filhos, nós temos muito que ser o mais presente possível em todas as situações. Não deu certo? Busque os porquês não deu certo. Quais foram os seus papéis desse não deu certo? O outro é problema dele, ele que vai ter que buscar essas questões. Você não vai conseguir consertar o outro. E ficar nessa, eu vou fazer para mostrar que eu sou boa, nós já somos boas. Não precisa mostrar. Já somos boas. E tenha isso para você. Eu já sou, só tenho que dar aí uma olhada no que eu tenho que melhorar, porque muitas das vezes nós estamos repetindo padrões das nossas mães, das nossas avós, dos nossos pais, dos nossos... Repetir padrão é muito comum nos casamentos. Então é importante olhar para tudo isso. Antes de sair, por sair. Saia, se divirta com amigas. Ah, estão todas casadas? Gente, vai para o cinema sozinho, aprenda a viver sozinho. É tão bom, é tão delicioso você provar da vida, que muitas das vezes as pessoas não tiveram essa oportunidade e falam, eu não sei fazer isso. Não sabe porque nunca provou a delícia que é poder ir para um parque, degustar tudo aquilo, só você e a natureza. Então, assim, é se permitir ao novo e acreditar que você já é bom. Só tem que fazer alguns ajustes. E acredite nisso. Perfeito, olha só, gente, né? Essa é uma mensagem de alguém que passou por uma situação, né? Que é a Roseli, passou por um divórcio, e também é uma pessoa que trabalha no consultório há muitos anos com pessoas que passaram. Eu também trabalho, a gente trabalha com o homem, com a mulher, com o casal, então a gente tem esses dois lados, né? A gente sabe que tem os 50% de cada um. Então, olha para isso. Olha, reflete sobre tudo que a gente falou aqui. Compartilha com o máximo de mulheres que você puder, porque tem muita mulher que está perdida. Então, leva essa nossa reflexão para o máximo de mulher que você puder. Ajuda a gente a espalhar e divulgar isso. A gente quer realmente ajudar as mulheres a olhar para dentro, se estruturarem, darem valor para si mesma e refazer a sua vida de uma forma muito melhor. É isso que a gente está buscando aqui. E você pode, você é capaz de conseguir isso, desde que você não fique olhando para fora e nem para ele, fique olhando para dentro e para você. E no cinema sozinha, você não está sozinha, você está com você. A sua melhor companhia é você, porque você nasce com você, morre com você, e a única pessoa que você vai levar todos os instantes do seu lado é você. Então, olhe para você, dê um tempo, fique com você, olhe para dentro e esteja com a gente aqui na próxima
no próximo almoço terapêutico, que a gente vai trazer outro assunto que eu também acho que é do seu interesse. Toda semana estamos aqui trazendo assuntos que são assuntos do consultório, do nosso dia a dia, da nossa vida pessoal, para ajudar você a realmente refletir, ampliar sua consciência e fazer mudanças que são necessárias para uma vida mais leve e mais feliz, que todos nós merecemos. Um beijo grande e até quinta-feira que vem. Compartilha, toca o sininho, espalha, ajuda a gente a espalhar isso e até quinta que vem. Um beijo grande no seu coração. Beijo. Até quinta. Tchau, tchau. Ai, foi ótimo.